a parte. Então, iniciando aqui a transmissão do primeiro módulo do nosso mini treinamento, que é uma parte técnica. Nós temos o cenário técnico, o administrativo e o celestial. Técnico é envolvido pelo administrativo e que é envolvido pelo celestial. Então, é o temático, que toda quinzena tem um. Essa quinzena que termina esse fim de semana é da aula 8, ou Labo 4, Laboratório de Solos 4. Nós estamos no nosso 7 e vamos chegar ao 9 agora na sexta-feira. Hoje é uma quarta-feira, dia 24 de 5. Bom, e alguns gráficos, então, sobre ensaio de adensamento, algumas fórmulas que estão naqueles livros que a gente citou já em mini treinamento anterior, né? Acho que meu computador está carregado. Isso. Agora vai dar. Pronto. As fórmulas aí, que eu não vou poder em 10 minutos estar tratando, são os coeficientes, está toda a teoria de como calcular as curvas. Ainda ontem eu percebi pessoas não sabendo calcular o coeficiente de adensamento, exatamente está nesse curso, né? Onde que a gente, isso está gravado, inclusive, isso está nos livros. Fazer o cálculo do coeficiente de adensamento é uma coisa bastante simples, né? Mas é lógico, é simples para quem fez um dia. E quem começa a fazer, é lógico, tem dificuldades e com a prática passa a fazê-lo. Desculpa, o computador está com algum problema e não está me ajudando aqui em desenvolver o trabalho. É impressionante, né? Como inimigo, ele sempre está ao nosso derredor, causando problema. Esse é o CC, né? Como calcula o CC. Está aí, o cálculo do CC. E o CV, estava falando. Que pena que estamos com problema aqui. E o cálculo do CV. Então, está todo passo a passo no nosso curso. E ontem eu vi pessoas que trabalham com a gente com dificuldade, então, de como fazer o cálculo do CV. Coincidência ou não. Aqui nós temos o fluxograma, que também temos lá estampado, essa minha orientação, ele está pendurado numa parede, né? Aquele ensaio de adensamento aqui, falando sobre o ensaio de colapso e expansão. Aqui algumas amostras, aqui o preparo da amostra, tá vendo? Está preparando a amostra dentro do cilindro, pesando, seguindo o procedimento. Aqui estão as prensas, o fluxograma, então, do ensaio, os carregamentos, que eu já comentei, e a questão de precificação, senhores, está ligado ao RP. Esse é um outro problema sério das pessoas que estão com a cabeça de empregado, e elas entendem que elas ganham por tempo, e nós não podemos pagar por tempo, nós pagamos por produto. Então, nós podemos, esse é um outro erro, né? Eu falo assim, que eu não tenho empregado. O problema não é ter empregado e seguir a lei trabalhista. Eu posso ter estagiário e ter empregado. O problema é que o preço do empregado, por causa dos encargos sociais, é mais caro do que a pessoa ser pessoa jurídica. Então, a gente recomenda que a pessoa seja pessoa jurídica e possa ganhar mais e custa menos. Caso a pessoa não queira, nós vamos contratar como empregado, o custo é maior, só que ela tem que entender que ela não está ganhando pelo tempo, ela não ganha por mês, ela ganha por produto. Então o que acontece é o seguinte, se ela custa 10, ela vai ter que fazer produtos para pagar os 10. Se ela fizer a mais do que isso, ela vai ganhar um prêmio. Mas se ela fizer a menos, que significa que ela está trazendo prejuízo. Prejuízo para ela, e consequentemente ela vai se prejudicar, porque ela não está sendo produtivista. Ela tem um custo
para nós que é maior do que ela traz de resultado. Então, essa é a forma correta que a gente está dia a dia forjando para, enfim, fazendo uma coisa cada vez melhor para a glória de Deus, porque esse é o nosso objetivo. Aqui tem um vídeo, que eu acho que não vai funcionar aqui, mas esse vídeo foi feito em outubro de 2020 e muitas pessoas não conseguem entender, né? Mas também não vão no workshop para perguntar, para ter a aula correspondente ao curso. Então, na verdade, o problema está na pessoa. Olá, Opa, agora tudo sim. bem? Espero te encontrar bem ao fazer essa aula. E eu reputo essa aula Eu tinha um outro jeito aqui que aparecia o vídeo, muito importante mas está para disponível para você vocês. ser um empreendedorista. O vídeo está. Empreendedor. Eu vou precisar melhorar esse slide para os senhores entenderem, tiver dúvida no workshop, tratar disso, como falei há pouco. Aí, eu estou fazendo um exemplo aqui de sondagem, né? Esse exemplo é genérico, esse é de sondagem, e a primeira coisa que a gente tem que saber é as variáveis que entram no custo, né? Então, por exemplo, um caso de uma equipe de sondagem, nós temos um sondador, 2 auxiliares, nós temos ter um técnico sênior na supervisão, um geólogo, não está escrito aí, né? Os serviços de tátil visual, relatório, o geólogo está aí. Aí está, geólogo para a cadeização de sondagem rotativa. Não é. Isso é um erro nosso também. O geólogo ele deve estar supervisionando todo o trabalho, assim como o engenheiro geotécnico, cada um com a sua visão, né? Então são variáveis para precificar. Serviços de elaboração do perfil individual, hoje tem softwares para isso, o responsável técnico, os exames médicos e certificados que talvez exijam lá no caso do trabalho, treinamento, tem que deixar um custo para treinamento, e aí os insumos, potes plásticos, bentonita, etiquetas, uniforme, equipamentos, EPI, alimentos, né? A parte do equipamento, a depreciação do equipamento, caixas d'água, coroas adiantadas, e agora do ensaio de adensamento. A primeira etapa é precificar a recepção da triagem da amostra, né? Então está lá, né? Temos um, um Excel onde que nós vamos colocar o nível das pessoas que vão fazer o trabalho, o custo horário delas, ou minuto, né? Dependendo se aqui é minuto ou é hora, e qual que é o custo de cada produto, de cada trabalho, né? Então, nós temos a triagem, temos a montagem e desmontagem do corpo de prova, do ensaio, e a execução do ensaio propriamente dito. Depois o lançamento dos resultados, tudo isso com o seu tempo e o nível do técnico, né? Tempo, nível do técnico e a verificação do trabalho. Eu queria explicar o colapso também, a mesma coisa, eu vou passar um pouco mais rápido. Então, veja, essa precificação, ela, aqui é a composição de mão de obra, com todos os insumos no caso de sondagem, e agora vamos entrar em um outro assunto, que são correlações, é um assunto, voltou a ser assunto técnico, né? O outro é empresarial, é precificação. E eu, antes de entrar nesse capítulo, como isso aqui vocês já viram em outros mini treinamentos, eu só quero concluir aqui. Vamos entrar então amanhã no capítulo 5, né? E aí a organização do nosso trabalho, sempre aí rodando com o CQP, e agora sim, chegou onde eu queria chegar, e aí eu vou trazer aqui para mim. Estou bastante atrasado hoje, não, nem tanto. E o que eu queria dizer sobre precificação é o seguinte: o RP, relatório de produção, é importante para o terceiro, qualquer terceiro. Por quê? Porque ele parte do princípio que ele prevê um tempo, em função do tempo, ele vê o custo dos recursos humanos.
tempo vezes o custo por tempo, custo tempo, 1 hora. Qual o custo de 1 hora daquele funcionário? Tanto. Uma coisa vezes a outra dá o custo. O problema é que o tempo muda em função da capacitação da pessoa e da produtividade. Então, qualquer empreendedor deve focar em capacitar e depois verificar a produtividade daquela pessoa. E o empreendedor tem que ver em si. Ele tem que se capacitar e tem que melhorar a produtividade. Esse é o exercício. Começa com a precificação. Precificação e capacitação. E o RP permite, lançando diariamente, que a gente possa monitorar o nosso preço. E mais, nos valorizar. Fazer mais com menos tempo. E as pessoas que estão a cabeça, que para mim é do mundo, que jaz no maligno, ficam com a cabeça de empregado. Então elas pensam no tempo. Então, trabalhei o dia todo, então tá ótimo. Não, pode ser ter sido super improdutivo e pode ser que ele trabalhou o dia todo e não se capacitou. E isso se choca com o cristianismo, porque o cristianismo faz com que a gente cresça, se desenvolva, amadureça, forjando o Cristo em nós, todo dia, toda hora, em toda circunstância. Lá falar, para a glória, tudo é para a glória de Deus. Então, o sistema trabalhista, para mim, e a gente aplica aqui, sem violar a lei, porque Deus não mandou para a gente tem que cumprir a lei, né? Mas colocando no plano horizontal o que é mando. Né? Então, nós não podemos corromper a pessoa pagando por hora, mas sim por produto. Mas, para a pessoa se empreender, ela precisa fazer um relatório de produção para se monitorar. Bom, senhores, é isso que nós queríamos falar, encaixamos aí uma questão administrativa dentro da parte temática, e vamos então para a última parte, que é a parte da vida espiritual, o estudo da vida espiritual, né? E vamos então